Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Bom, acho que não. Vocês estão felizes? Que bom, que legal. Assim é melhor. Gente, muito feliz de estar aqui com vocês, de o Senhor ter nos dado essa oportunidade de nos reunirmos em torno de Jesus. Como meu amigo falou, eu sou o Leandro Vieira, sou casado com a Fran, que está aqui. Dá um tchau aí, amor. Já há quase 14 anos. Somos pais do Benjamin, de 6 aninhos, que ficou com a avó. Somos de Curitiba, no Paraná. Quem é de Curitiba aqui? Meu Deus do céu, cara. O que está acontecendo? Quem que é de Curitiba aqui? Quem está... Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui já foi na Europa? Conhece a Europa? Levanta a mão. Bem alto. Quem conhece a Europa? Quem não foi, mas gostaria de ir na Europa? Levanta a mão. Gente, olha para mim. Vai em Curitiba, que é a mesma coisa e é mais barato. Tá bom? Gente, lá em Curitiba, nós pastoreamos a família dos que creem. Servimos ao Senhor ali, desenvolvendo e capacitando os santos, e também temos andado toda a nação nos últimos 10 anos, segundo a bondade do Senhor, servindo, preparando, equipando, empoderando pessoas. Trabalhamos com uma rede de igrejas chamada Pacto Nacional. Na verdade é uma fraternidade, é uma aliança de igrejas em quase 12 estados do país. Estamos engajados em poder servir e preparar a igreja para o mais poderoso derramar do Espírito. Estou muito feliz de estar aqui, minha primeira vez com vocês, da Brasil para Cristo. Estou bem feliz com essa oportunidade mesmo. Meu amigo Gilberto esteve aqui ontem, foi legal? Foi bom com o Gil? Pode abaixar meu microfone, você está levantando, eu levanto aqui. Então eu fico até meio com a dificuldade aqui, porque o Gilberto é um cara incrível, né, cara? É até difícil de entender o que ele fala, né? E aí diz que passou um outro doutor aqui, meu Jesus querido, e ainda teve o César, e agora eu tenho que falar alguma coisa legal para vocês. Você me ajuda em oração aí, tá bom? Vamos fazer isso junto? Gente, antes de eu iniciar, trouxe um material, está lá atrás na loja, Cosmovisão Profética, um olhar a partir do propósito eterno. Preste atenção, esse é o nosso primeiro material. Ele é fruto de 12 anos ensinando o tema propósito eterno. Preparamos esse material com 2 objetivos. Primeiro, a fim de te auxiliar a entender o plano eterno de Deus, ou o eterno propósito de Deus, a mensagem central das Escrituras, o que Deus deseja, o que Deus está fazendo, onde nós estamos no desdobramento do plano de Deus. Quem está comigo, diga sim. E o segundo objetivo desse material é te ajudar a entender como você pode ser parte daquilo que Deus está fazendo, como você pode se envolver naquilo que Deus está fazendo. Preste atenção, em João capítulo 5, versículo 17, Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho com Ele. Note, o Pai está fazendo algo e nós precisamos se envolver com aquilo que Ele está fazendo. Não é Ele que para o que está fazendo para se envolver no que nós queremos fazer, mas é nós que paramos o que estamos fazendo para se envolver naquilo que Ele está fazendo. Amém? Quem está comigo? Então, esse material, por 12 anos nós estamos ensinando o propósito eterno e surgiu o nosso primeiro filho. É um material tanto teológico como acessível. Há muita doutrina bíblica e informação sobre toda a vontade de Deus, sobre todo o plano eterno de Deus, mas qualquer pessoa pode compreender esse material. Eu disse para os meus amigos, e não falo isso com nenhum louvor, porque eu sou pai, mas parecido com o mano que estava liderando a adoração aqui, que compartilhou um pouco da história dele agora no final. Eu não tive a oportunidade de estudar por uma série de coisas. Eu larguei a escola muito cedo, na 6ª série, me envolvi com drogadição, perdi meu pai quando eu tinha só 15 anos, e depois o Senhor me encontrou em 2001, e eu tenho dado toda a minha vida para Jesus.
eu não consegui terminar meus estudos, eu não consegui fazer um curso de teologia, hoje eu não tenho tempo para isso. Mas se Deus pode falar com um cara igual a mim, Ele pode falar com qualquer pessoa que de fato queira ouvi-lo. Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho orado por uma geração. Nós estávamos aqui agora cantando a música de meus amigos de morada, falando sobre o nosso desejo de permanecermos e habitarmos na presença do Senhor. Mas eu tenho orado por uma geração que tenha a mesma intensidade, a mesma diligência que demonstra na adoração, tenha essa diligência com a palavra, amém? Você precisa ir fundo no conhecimento das Escrituras. Você precisa crescer no conhecimento de toda a vontade de Deus. Quem está comigo aqui, diga sim. Então esse material vai te ajudar, cara, a ir em lugares mais profundos na compreensão do plano de Deus e de como você pode ser parte disso, amém? Isso aqui é a minha semente para o Lucas. Eu não sei onde é que está o Lucas. Ele está lá. Esse aqui é seu. Eu não sei se você quer vir aqui pegar. Olha aqui, vem aqui. Esse é um cara legal, irmão. Olha que benção, viu? Que o Senhor te abençoe, Manão. Bom, vamos lá então, gente. Sim? Vocês estão comigo? Sim? Eu estou esperando uma água aqui e aí vai dar tudo certo. Queridos, há algo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Na verdade, eu tenho liberado essa palavra por toda a nação e tenho percebido o Senhor fazer coisas incríveis. E eu quero perceber onde o Espírito Santo está com vocês nesse dia aqui, o que Ele está trabalhando nesses dias que vocês estão aqui, e poder servir dentro disso. Para isso, eu queria que você abrisse a Escritura em Lucas capítulo 14. Aí. Lucas 14. Pessoal aí atrás está me ouvindo bem? Sim? Não? Vai dar tudo certo, fica calma, gente. Gente, olha aqui para mim. Eu já li o final da Bíblia, vai acabar tudo bem, amém? Fica tranquilo. Então eu vou melhorando minha voz aqui, vai dar tudo certo. Lucas capítulo 14, versículo 15. Quem encontrou, diga sim. Se você tem seu smartphone ou seu tablet ou ainda um bloquinho de notas, e você pode tomar notas dos insights do Senhor, eu te encorajo a fazer isso. Vai ser muito bom, vai ser muito incrível. Primeiro eu quero trazer uma palavra diretiva, uma pequena introdução, para depois entrar naquilo que eu quero ensinar essa noite. Lucas capítulo 14, versículo 15, as Escrituras dizem assim: E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Deixa a Escritura aberta, olha aqui para mim. Jesus estava ensinando, e depois que ele terminou o seu ensino, um cara ficou tão impressionado com aquilo que ele estava falando, que esse cara disse: Bem-aventurado é quem comer dessa comida, bem-aventurado é quem sentar na mesa do reino de Deus para se alimentar dessa comida. Mas Jesus vai contar uma parábola, versículo 16, quem está lá diga sim. Porém, ele lhes disse, ou seja, Jesus vai contrapor a afirmação daquele homem. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. Você sabe que o judeu trabalhava com a seguinte dinâmica: quando você era chamado para uma festa, você confirmava a presença e o alimento era feito para um número de pessoas que confirmava a presença, mais ou menos como os nossos casamentos hoje em dia. Então, quando tudo estava pronto, o senhor daquela ceia mandou seu servo chamar os convidados. E o versículo 18 continua dizendo assim: E todos, a uma, começaram a desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, ou seja, uma propriedade, uma casa, e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: Comprei
5 juntas de bois, algo que estava relacionado ao trabalho, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por desculpado. Versículo 20. E o outro disse: casei, e por isso não posso ir. Posso orar mais uma vez, gente? Vocês oraram por mim, agora eu quero orar por vocês, amém? Curva sua cabeça aí onde você está. Pai, eu quero te dar graças mais uma vez por essa oportunidade incrível de estarmos aqui. E eu quero pedir que você, de forma singular, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, tenhamos pleno conhecimento do seu Filho e possamos conhecer com clareza a real esperança da nossa vocação, a razão do nosso chamamento. Pai, que nenhuma palavra se perca do que nós vamos falar aqui nessa noite, do que você já está falando aqui durante esses dias, mas que o seu Espírito possa internalizar a sua palavra em nós. Não deixe a distração e nenhuma coisa semelhante a essa nos roubar desse ambiente e do entendimento que você deseja compartilhar com nós. Pai, eu quero abençoar todos que estão aqui e que invocam o nome do seu Filho, a fim de que possamos crescer diante de você. Eu oro no precioso nome de Jesus, amém? Gente, então eu quero, antes de entrar no assunto que está queimando no meu coração para compartilhar nessa noite, eu quero deixar uma introdução de algo que eu tenho percebido nos últimos anos e que eu tenho compartilhado por toda a nação com essa geração atual. Você percebe que algo está acontecendo. A fome, a sede pela presença de Deus está aumentando. Se você tem talvez mais de 15 anos de caminhada com Jesus, você sabe que talvez o último despertamento de Deus no Brasil aconteceu no final da década de 90 e nos primeiros anos do milênio de 2000. Nós tínhamos um mover de adoração rolando no Brasil como nós estamos vendo agora. Preste atenção, por favor, me dê de presente a sua atenção. Eu aprendi algo com um de meus mentores, chamado Gregory McNutt, um dos profetas mais incríveis que já andou no Brasil. Ele partiu para o Senhor faz pouco mais de 1 ano e meio, numa conferência que eu estava com ele. Foi muito difícil e muito incrível ao mesmo tempo. Mas Gregório me disse há muitos anos atrás o seguinte: Leandro, Deus fala... Ele tinha um sotaque americano, não sei quem conhece Gregório aqui. Uau, poucas pessoas, mas a maioria está aqui porque ele pagou um preço para que estivéssemos. E Gregório disse: Leandro, Deus fala que avivamento vai ser comunicado com adoração, cara. E eu dizia: como é isso, Gregório? E o Gregório dizia: Deus vai trazer um cântico novo sobre o Brasil e será o sinal de uma onda de Deus. E aí depois, porque eu tive esse cara como meu mentor, como uma das pessoas que mais me inspirou, eu tomei gosto por entender a história dos avivamentos e eu já li um pouco, não tudo, mas talvez uma porção relevante de todos os avivamentos, de tudo aquilo que Deus já fez na história desde o início da igreja. E eu descobri uma coisa e passei a entender o que Greg dizia: todo avivamento tem a sua própria inologia. Sempre que Deus vai fazer algo, sempre que Deus vai derramar o seu Espírito de uma forma singular, para marcar uma geração, isso é precedido por um novo cântico. Quem de vocês conhece Asaf Borba? Bom, quem... Não, peraí. Não acredito. Quem aqui conhece Asaf Borba? Ah, meu Deus, é sério que é só? Vou perguntar a terceira vez, daí eu vou acreditar que é isso. Quem aqui sabe quem é Asaf Borba? Meu Jesus querido, estou assustado, porque nem 20%. Mas Asaf Borba, é o pai da adoração no Brasil, cara, junto com Ademar de Campos, Bené Gomes e uma galera incrível. Asaf Borba é dono de hinos como Somos Corpo e Assim Bem Ajustados. Na verdade isso é Daniel de Souza, mas ficou conhecido como Asaf Borba. Mas deixa pra lá que vocês também não sabem quem é o Daniel. Então, e tantos outros como me fugiu aquela que eu gosto, que ele liberou no fim do ano, mas tudo bem, são muitas canções antigas, minha mente agora não me ajuda um pouco. Asaf é um ancião, cara, dessa época de Ademar de Campos. Eu sei que tem uns caras velhos aqui que sabem de quem eu estou falando.
E Asaf também disse que quando Deus começou a mover na década de 70, isso foi marcado por um novo cântico, por um mover de adoração. Então você viu isso acontecendo de novo no final, nos meados dos anos 90, para o início dos anos 2000, você viu Deus levantar alguns caras que estavam liberando um cântico novo sobre o Brasil, dentre eles Antônio Cirilo, David Keelan e Cia Limitada. E uma coisa nova de Deus veio de Belo Horizonte. Então, diante do trono e toda essa galera aí, agora o que você está vendo? A playlist do Brasil está mudando de novo. Quem já percebeu isso? Sabe o que a gente cantou aqui? Bom, eu gastei uma boa parte orando ali, então eu não percebi, mas a maior parte do que a gente cantou aqui foi canções de uma nova geração. Bom, vocês cantaram as músicas dos meus amigos, que Alessandro Vilas Boas, Tom Molinari, Morada e todo mundo, e esses são os que estão em evidência, mas há muitos outros tangedores proféticos que não estão em evidência, e isso não significa nada. Mas a playlist está mudando, Deus está anunciando algo. Aqui eu chego no entendimento. Quantos percebem que há um favor de Deus sobre a igreja do Brasil? Quem percebe isso? Eu não estou falando uma coisa que eu acho, eu estou falando daquilo que eu vejo todas as semanas, enquanto eu saio da minha casa e ando por todas as partes da nação. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Algo está sendo proposto a nós. E nesse texto, nessa palavra diretiva, eu quero te deixar uma orientação. Jesus estava ensinando coisas poderosas sobre o reino de Deus, a ponto de aquele cara falar: cara, bem-aventurado é quem comer essa comida. Aí Jesus disse: bom, não é bem assim. E o cara disse como? Ele disse: bom, um certo homem deu uma ceia e convidou a muitos, e chamou a muitos. Mas quando tudo estava preparado, ele ordenou a seu servo que avisasse, e cada um deles começou a esquivar-se, a desculpar-se, a excusar-se. Todos aqueles que haviam se comprometido a ir tinham um bom argumento, uma boa desculpa. Quem está me entendendo, diga sim. E o primeiro disse: eu comprei uma casa, um campo, uma propriedade, eu preciso ir vê-la, tenha-me por desculpado. O segundo disse: eu comprei uma junta de bois, eu estou muito envolvido e engajado no meu trabalho, por favor me perdoe. E o terceiro disse assim: casei, e portanto não posso ir. Olha para mim, gente. É pecado comprar uma casa, trabalhar e se casar? Sim ou não? Depende. Por quê? Você sabe o que é pecado? A palavra pecado em grego significa errar o alvo. Então o que é pecado? É qualquer coisa que te faça desviar do propósito. Sabe qual é o nosso desafio? Prestem atenção aqui em mim, por favor. O nosso desafio não é dizermos a Deus que temos fome e que temos sede, enquanto cantamos e choramos, e isso é bom. Mas o problema é que nós somos intensos, porém inconstantes. Preste atenção, algo aconteceu entre o convite e o dia de sentar na mesa do reino de Deus, que roubou a fome deles. E você sabe o que roubou a fome deles? Coisas que nenhum de nós trataria como pecado. Coisas lícitas, coisas que são partes da bênção de Deus na vida de um homem. Uma moradia digna, um trabalho digno e uma família. Isso são bênçãos que Deus confere ao homem. Mas qualquer coisa que alimente a sua alma, roubando a fome pelo reino de Deus, se constitui em pecado, porque pecado é errar o alvo. E sabe qual é o desafio, gente? Nós estamos numa conferência como essa, e isso é gostoso, e vocês estão com o coração aberto, e os caras do time de música são incríveis, e vêm aqui falar pessoas que nós gostamos. Isso tudo é muito bom, e nós demonstramos intensidade, nós demonstramos paixão, mas a grande questão é: a constância é mais valiosa do que a intensidade.
A grande questão é que Jesus estava dizendo: bem-aventurado não é quem come, bem-aventurado é quem tem fome, que pode durar até aquele glorioso dia. Você está aí? Quanto tempo a sua fome pode durar? Quanto tempo a sua paixão e a sua intensidade dura? Feriado de 7 de setembro. É bom que sejamos intensos. Melhor ainda é sermos constantes. Quem está me entendendo? Então, de fato, há um frescor do Espírito sobre nós, e meu coração se enche de alegria por isso. Mas nós precisamos ter cuidados e nos comprometer com aquilo que Deus está comunicando. Gente, Jesus por 2 ou 3 vezes disse assim: muitos são... Bom, vou tentar de novo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Querido, por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Simples. Os escolhidos são os poucos que disseram sim ao chamado. Essa é a grande questão, porque eu posso olhar para o rosto de vocês e perceber uma galera bem nova aqui. Obrigado, meu mano. E no ano de 2001, 2002, eu participava de conferências como essa, onde a presença de Deus e o favor de Deus eram nítidos. E eu e muitos outros caras e jovens declararmos o nosso amor e o nosso desejo de cumprirmos a vocação de Deus. Mas sabe, eu falo com tristeza no meu coração que boa parte ficou pelo caminho. Por quê? Porque eram intensos, porém inconstantes. E nós precisamos lidar com a inconstância. Então eu quero te encorajar: seja intenso, mas preocupe-se mais em ser constante. Amém? Quem conhece Douglas de Jesuscope aqui? Douglas falou comigo: Lê, a gente disparou um e-mail para os nossos contatos do Jesuscope. São milhões de pessoas nas redes sociais, milhões mesmo, não é exagero, são milhões mesmo. Facebook é mais de 1 milhão, o YouTube já está quase em 1 milhão, é muita gente. E a pergunta, ele disse: nós fizemos uma pergunta para os jovens do Brasil. A pergunta foi: qual é a sua principal dificuldade? Quem arrisca? Milhões de e-mails voltaram dizendo assim: eu amo Jesus, eu desejo Ele, porém eu sou inconstante. Quem está me entendendo? Então, eu quero encorajar vocês. Talvez nós vamos ter que dar passos um pouco mais lentos, mas mais firmes nessa procura pela presença de Deus, a fim de que quando chegar o derramar do Espírito, você participe disso. Amém, gente? Então, essa é só uma palavra introdutória. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1, e vamos conversar como gente grande agora. Efésios capítulo 1. Estou muito feliz e muito honrado de estar aqui. Perdoe minha indelicadeza de não declarar isso nas primeiras palavras, mas eu estou muito feliz mesmo. Eu e a Fran, a gente está bem feliz e bem honrado de estar nesse meio com vocês. Eu quero saudar os líderes e os irmãos que são responsáveis. A gente já teve uma comunhão bem gostosa ali na salinha. Efésios capítulo 1, versículo 16. Quem encontrou, diga sim. Vou tentar de novo. Quem encontrou, diga sim. Versículo 16. Bom, tem gente que não vai encontrar porque não está com a Bíblia, né? Não vou esperar, né? Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então Paulo escreve aos santos que estavam em Éfeso, e ele diz o seguinte: eu tenho uma oração incessante por vocês. Verso 17:
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Diga comigo, espírito de sabedoria e revelação. Verso 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Esse é o meu tema nessa noite. Por favor, diga comigo, a esperança da minha vocação. Percebam uma coisa, eu quero organizar com vocês duas coisas: chamado e vocação. Bom, a gente está num momento muito singular no Brasil, muitas coisas da parte do Senhor estão acontecendo. A gente está num momento também bem indefinido, porém no meio desse caos, no meio dessa turbulência, nós percebemos o Espírito Santo levantando uma nova geração. E eu não falo isso como um jargão, de fato isso está acontecendo. E nós já precisamos urgentemente entender essas duas coisas, chamado e vocação. Para isso, é muito importante nós olharmos para as Escrituras, e essa Escritura ela é fundamental para o nosso entendimento. Paulo disse que tinha uma oração incessante pelos irmãos que estavam em Éfeso. Ele estava pedindo uma única coisa. O que ele orava todos os dias por aqueles santos? Ele pedia que eles recebessem espírito de sabedoria e revelação. Ele diz o que é isso? É ter o pleno conhecimento de quem Cristo é. Então ele diz no verso 18: a fim de que os olhos de vocês sejam iluminados, a fim de que os olhos de vocês sejam abertos, e vocês compreendam a esperança da vossa vocação. Preste atenção, Paulo estava interessado em que os santos compreendessem a esperança para a qual foram vocacionados. Vocação fala da sua e da minha missão, daquilo que Deus nos separou e nos criou para fazer. Mas esperança não é exatamente a mesma coisa. Paulo não está orando para que os irmãos soubessem o que fazer. Paulo está orando para que os irmãos entendessem o porquê foram chamados a fazer algo. A esperança é o ponto primordial. O que eu tenho percebido? A falta de clareza da esperança na minha geração tem impedido que sejamos constantes no cumprimento da nossa vocação. O que nos mantém focados, o que nos mantém firmes, o que te mantém firme? O conhecimento da esperança. Então esse é um assunto primordial para os apóstolos em todo o Novo Testamento. E eu quero que você entenda uma coisa, preste bastante atenção. Eu vou repetir o que eu vou dizer agora por algumas vezes durante o tempo de palavra. A esperança da nossa vocação, ou seja, a nossa missão, está mais relacionada àquilo que nós precisamos nos tornar para Deus do que aquilo que nós precisamos fazer para Ele. Qual é a nossa dificuldade? Nós somos muito ativistas, nós somos bons em fazer, mas o nosso desafio é se tornar. Ouça, não é sobre aquilo que fazemos ou falamos, é sobre aquilo que estamos nos tornando. A esperança para a qual Deus nos vocacionou, nos chamou, não é porque Ele tinha uma necessidade que o ajudássemos a cumprir a sua missão. Não, é que entendêssemos a esperança, a razão, o objetivo desse chamado. E enquanto trabalhamos com Ele e não para Ele, trabalhar para Deus é religião, trabalhar com Deus é relacionamento. Quem está me entendendo aqui, diga assim. Então a gente vai crescer nesse entendimento, mas eu vou insistir de novo. A nossa vocação
está mais atrelada àquilo que precisamos nos tornar para Deus do que aquilo que precisamos fazer. E para isso, eu quero que possamos compreender uma coisa fundamental, que chamado não é o mesmo que vocação. Para isso, vamos lá a Gênesis capítulo 3, por favor. A gente vai ler bastante a Bíblia. Vocês gostam da Bíblia aqui? Que bom, porque se vocês não gostassem ia ser bem chato essa coisa. Gênesis 3. Embora eu não tenha tido a oportunidade de fazer teologia, eu gosto muito de ler e aprendi algumas coisas, gastando tempo com as escrituras e com boas literaturas. Ok? Uma das coisas que você aprende, princípios de exegese bíblica, de interpretação de texto, um deles é chamado de princípio de primeira menção. Alguém já ouviu falar disso? Levanta a mãozinha aí. Princípio de primeira menção é a ideia básica de que, quando eu quero entender um termo nas escrituras, uma palavra, eu devo procurar a primeira menção desta palavra, deste termo, a primeira vez que ele é mencionado, e na primeira menção eu entendo o significado dele. Repito, embora eu não tive essa oportunidade, eu descobri que isso é verdade, gastando anos estudando as escrituras. Se eu quero entender chamado, e é o que quero entender com vocês agora primeiro, eu preciso encontrar a primeira menção de chamado. A primeira vez que esse termo aparece nas escrituras está aqui em Gênesis capítulo 3, verso 8. A escritura diz assim: e ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher lê para mim aí, gente. Bom, vou tentar de novo. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Verso 9. E chamou. Olha, a primeira vez que chamado aparece nas escrituras. Escute, essa é a primeira vez que Deus chama um homem. E chamou o Senhor Deus ao homem e disse-lhe. Lê para mim aí, querido. Vamos tentar de novo. Chamou o Senhor Deus ao homem e disse-lhe: onde você está? Sabe o que você já aprende aqui? Você aprende que quando Deus chama o homem pela primeira vez, Deus não diz ao homem assim: o que você deixou de fazer? E Deus também não diz ao homem o que você está fazendo. Antes, Deus questiona o homem e diz: onde você está? Olha para mim, essa é a primeira pergunta que Deus faz para todo ser humano. O que você extrai dessa verdade bíblica? A pergunta de Deus não foi o que você está ou deixou de fazer. A pergunta de Deus foi: onde você está, que não em minha presença? Todos os dias, quando o Senhor chegava na viração do dia no jardim, aquele era um lugar de encontro, aquele era um lugar de comunhão, aquele era um lugar de relacionamento. Quem está me entendendo, diga sim. Então o Senhor pela primeira vez chega naquele lugar, como fazia isso todos os dias, e nós não sabemos por quanto tempo durou esse período, e o homem não está ali, e o Senhor chama o homem. O que você aprende, querido? Chamado fala de um lugar para se habitar, não de uma tarefa a ser realizada. Chamado não é ide, chamado é volta para o lugar de onde você nunca devia ter saído, a presença do Senhor Deus. Ei, quem está comigo aqui? Chamado não é vai, chamado é volta. E nós costumeiramente confundimos uma coisa com a outra. E nós falamos: Deus me chamou, então eu estou indo. Ei, Deus te chamou, não te enviou, não confunde.
Não se precipita. A gente tem o costume de dizer assim: Deus tem pressa. Quem já ouviu alguém falar isso? Quem já falou? Confessa o pecado aí, eu já falei. Deus tem pressa. Olha para mim, querido, pressa é a consequência de alguém que está atrasado. Deus não tem pressa. Deus não está atrasado. Mas eu e você, Deus não tem pressa. Pressa é a consequência de alguém que se atrasou. Deus faz tudo formoso ao seu tempo, diz as Escrituras. Agora, deixa eu insistir com você. A primeira vez que Deus chama um homem, fala de retornar para habitar na sua presença. E então deste lugar de habitação, onde nós somos transformados pela presença de Deus na sua imagem de novo, desse lugar Ele nos vocaciona, nos envia. Preste atenção, ninguém pode ser enviado sem antes ter voltado. Chamado não é ide, repito, chamado é volta. Chamado fala de um lugar para se habitar e não de uma tarefa a ser realizada. Então muitas vezes nós temos uma boa motivação, vamos cumprir o nosso chamado, vamos fazer isso e aquele outro, mas nós não conseguimos permanecer, sabe por quê? Porque nos falta habitar na presença de Deus, sermos transformados pela sua glória, para então sermos enviados e termos a consciência que Ele está conosco e nos sustenta para cumprirmos a vocação. Por isso eu digo, nós somos intensos, porém inconstantes. Esse é quase que um dos pecados capitais do brasileiro. A intensidade nossa é no mesmo nível da inconstância. Estou falando com alguém aqui hoje? Então precisamos compreender isso. Agora escute, Leandro, não há uma vocação a ser cumprida? Claro que há, mas primeiro eu preciso responder ao chamado de voltar. Primeiro eu preciso aprender a habitar no seu santuário, como diz o salmista. Por isso você percebe canções como essa de morada, que na realidade é Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida no seu santo templo. Gente, sabe qual é o problema? É que a gente está aqui dizendo, uma coisa vou, mas a gente não faz isso, é mentira. Você sabe que é mentira. Você sabe que é só durante a música. Você sabe que você não faz isso. Eu estou pedindo uma coisa para Deus, eu quero habitar só na presença dEle todos os dias. Você sabe que é mentira. E eu quero te dar uma dica. É verdade que Deus está chamando o seu povo para esse lugar, mas vamos ser sinceros com a gente. Sabe, uma vez eu ouvi um pregador dizer uma coisa: o momento de maior mentira no culto é o louvor. Bora mentir para Deus. Bora dizer que a gente quer Ele acima de todas as coisas, mas fazer outra coisa na segunda-feira. Quem está aqui comigo? E por favor, não fique chateado comigo, mas nós precisamos ser sinceros, permitir que o Senhor nos toque. Ok? Então escute. Uma outra coisa que você pode lembrar na sua cabeça, não precisa abrir o texto, mas Lucas 10, verso 38 ao 42, você encontra a história de Jesus em Betânia, na casa das irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Quando Jesus chega na casa de Marta, você lembra a história, ele se senta, então Maria aqueda-se aos seus pés e fica ouvindo a sua voz, contemplando a sua face, tendo comunhão com o Senhor. E o que Marta vai fazer? Marta vai fazer o melhor para Jesus. Mas olha que coisa boa, é para Jesus. Aí lá vai a Marta cozinhar, passar, esfregar o chão, fazer um monte de coisa, até que a Marta se perturba, fica fadigada. Sabe como é que a Marta estava naquele dia? Camisa de vereador, a camisa de vereador, sábado à tarde, estava com o cabelo cheio de coentro e foi faxinar a casa. Olha para mim, para Jesus. É para Jesus. Aí de repente ela fica totalmente estressada, fadigada, olha para o Senhor e diz: Senhor, você não se importa?
Eu estou cansada, eu estou irritada, eu estou afadigada, porque eu estou cumprindo o chamado. É para você. E essa mulher não faz nada. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: Marta, Marta, deixa eu te falar uma coisa. É como quando sua mãe te chamava pelo seu nome inteiro. Nunca na história do mundo foi uma coisa boa. Nunca antes na história desse país, como já disse alguém. Ele disse assim: Marta, Marta, eu não estou procurando uma empregada doméstica, eu estou procurando uma esposa. Não é sobre fazer 1 milhão de coisas para mim, é sobre me conhecer e desfrutar da minha presença. Penso que muitas vezes, talvez na maioria das vezes, nos parecemos mais com uma empregada doméstica. E nós temos um grande argumento, é para Jesus. Mas pouco tempo nós conhecemos o seu coração. Por isso que Paulo pede espírito de sabedoria e revelação, pleno conhecimento de Jesus. E aí ele diz que os olhos sejam iluminados para conhecer a esperança da vocação. Olha que coisa incrível. A primeira pergunta que Deus faz para o homem, qual foi que nós lemos aqui, gente? Onde você está? Chamado fala de voltarmos. A segunda pergunta que o Senhor faz para o homem fala de vocação. A primeira pergunta fala de chamado, a segunda fala de vocação. Vira uma página da sua Bíblia, Gênesis capítulo 4. Gênesis 4. Quem encontrou aí diz sim. Versículo 9. Essas são as duas primeiras perguntas de Deus ao homem. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Olha para mim. A primeira pergunta diz respeito a chamado. A segunda pergunta diz respeito à vocação. A primeira pergunta que Deus faz para todo ser humano é: onde você está, que não na minha presença? A segunda pergunta que Deus faz é: onde está o seu irmão? Quem está aqui? Onde está o seu irmão? E se a sua resposta é: não sei, eu não sou guarda do meu irmão, então você já respondeu a primeira pergunta. Na presença de Deus você não habita. A pergunta do Senhor é: onde estão as meretrizes da nossa cidade? E aí você diz: eu não sei, eu não tenho um chamado para trabalhar com meretrizes. A pergunta do Senhor é: onde estão os órfãos das cidades? Onde estão as viúvas? Onde estão os dependentes químicos? E se a gente diz: eu não sei, eu não sou guarda, eu não tenho um chamado, então já respondemos a primeira pergunta. Então na presença de Deus nós não habitamos, porque quem habita na presença de Deus tem o coração quebrantado pelo aquele irmão que se perdeu. E essa é a razão pela qual a gente não consegue permanecer cumprindo a vocação com o coração incendiado. Porque a gente quer responder a segunda pergunta sem responder a primeira. Ah, você vem numa conferência como essa e Deus te toca. Você escuta um cara como Gilberto Araújo falando sobre o que Deus está fazendo no Fire Universitário e nas faculdades, e você, bem intencionado e quebrantado por uma palavra genuína, diz: sim, eu quero fazer algo pela minha faculdade. Mas dali 2 meses você já esqueceu. Sabe por quê? Porque você não habita na presença de Deus. Mas se você habita ali, seu coração permanece queimando de amor por Deus e compaixão pelo perdido. Ah, por favor, vamos lá. Você está aí, sim?
A primeira pergunta fala sobre chamado, a segunda pergunta fala sobre vocação. Vocação é o que Deus nos criou para fazer, chamado é o que Deus nos criou para se tornar a sua imagem e semelhança à medida que habitamos em sua santa presença. Então aí você entende porque Paulo estava orando incessantemente a mesma coisa. E eu me sinto como Paulo, queridos, olha para mim. Eu quero falar do coração como um irmão em Cristo. Eu sempre desejei poder cumprir a minha vocação, e estou vivendo isso, é incrível. Mas eu pensava que quando chegasse a minha hora de servir a minha nação, de servir a minha geração, eu ia curtir isso, eu ia achar isso assim, uma vibe incrível. E embora seja incrível, há um peso no meu coração. Gente, eu podia vir aqui e falar qualquer coisa e orar por vocês, vocês têm fome de Deus, ia ser legal. Mas para mim esse é um trabalho muito árduo. Por quê? Porque eu quero que vocês recebam o espírito de sabedoria e revelação. Eu os abençoo para isso agora. Para quê? Para que os olhos sejam iluminados e haja compreensão da esperança para a qual nós fomos chamados. Eu estou gastando a minha vida, eu não estou curtindo isso. Deixa eu te falar uma coisa: a esperança é a chave. Agora a pergunta é: se a missão, a vocação não é um fim em si mesmo, o que é a esperança para a qual Deus me chamou? E a gente está equivocado aqui. Eu quero que você abra a escritura em 1 João, lá pertinho de Apocalipse, para a gente poder ir avançando aqui à medida que o Espírito nos permite. E deixa eu te falar uma coisa com toda a sinceridade do meu coração, enquanto você abre lá, 1 João capítulo 3. Gente, eu não estou interessado em fazer vocês sentirem alguma coisa. Eu estou interessado em que o entendimento de vocês seja iluminado. Escuta, Deus não te chamou para sentir, Deus te chamou para obedecer o que você está ouvindo. A gente é muito sensitivo, sabe? Eu não estou sentindo nada. Aí eu não senti nada. Ei, Deus não te chamou para sentir, te chamou para obedecer. É gostoso se você sente, mas se você não sente, obedeça. E se você sente, obedeça. Então, qual é a esperança? 1 João capítulo 3. Quem está lá, diga sim. Diz um sim mais animado aí, irmão. Você está feliz ainda? Vocês estão felizes ainda? Que bom, graças a Deus. Vamos lá, vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Essa é uma boa notícia, uma incrível notícia. Mas o texto diz: e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ei, preste atenção. Eu quero colocar o fundamento da esperança. Amados, agora somos filhos de Deus. Uau, glorioso. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Como assim? Como assim, gente? O que nós vamos nos tornar? Já somos filhos de Deus. O que tem além disso? Jesus já me salvou. Olha que coisa gloriosa. Ei, a salvação não é o propósito de Deus. A gente está trabalhando como se a salvação fosse o propósito de Deus. A salvação não é o propósito de Deus. E antes de você se escandalizar, me ouça, por favor. A salvação não é, nunca foi e jamais será o propósito de Deus. A salvação é o meio pelo qual Deus nos coloca de novo no caminho do propósito. Você vai entender qual é o propósito. A salvação é um meio, não é um fim em si mesmo. Ser salvo não é tudo, é o início de uma jornada. Então ele diz: vocês são filhos, vocês nasceram de novo. Só que a expressão é tekenons,
Ou seja, nós somos bebês, nós somos criancinhas de Deus, e isso sim é glorioso, mas ainda não é manifestado o que haveremos de ser. O texto continua, quem está lá comigo diz sim. O texto diz: mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos, vou tentar de novo, seremos semelhantes a Ele. Quem é Ele? Jesus, o Ruiós, o Filho maduro de Deus. Você sabe qual é o propósito? Não é a salvação. O propósito está descrito em Efésios 4:13. A Escritura diz assim: até que todos alcancemos a medida da estatura completa de Jesus. Esse é o propósito. Aí você vai descobrir algo. Olha o versículo 3. E todo aquele que nele tem esta, lê para mim a palavrinha, esperança. Lembra que Paulo estava orando por clareza da esperança da vocação. E todo aquele que nele tem esta esperança. Qual esperança, gente? Ser semelhante a Jesus, o Filho maduro de Deus. Ei, a nossa esperança não é morar no céu. A nossa esperança é nos tornarmos como Jesus. Deus não vai usar uma varinha de condão, olha aqui, e fazer assim em você, ó, tuque, e você vai se tornar a estatura do varão perfeito. Não, ouçam-me uma coisa: evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Eu ando por muitas conferências no Brasil, e é isso que eu estou dizendo, e é incrível, glorioso ver pessoas e rostinhos como o da maioria de vocês, com fome e com sede pela presença de Deus. Mas nós colocamos muita expectativa num evento. Então de 2 em 2 anos nós temos o Jubrac, é isso? É incrível, é importante, é parte. Mas você precisa entender uma coisa, cara, evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Deus está te chamando para uma jornada diária de transformação com o seu espírito. E a esperança para a qual eu fui chamado não é morar no céu, ruas de ouro, portão de pérola e muro de diamante, ser rico. Não, a esperança é me tornar semelhante ao Filho de Deus. Romanos 8:19 diz que a criação geme. Mas sabe o que é estranho? Que os evangélicos choram para ir para o céu. Mas a Bíblia diz que a criação geme para ser libertada pelos filhos maduros de Deus. Onde estão eles? Ardente expectativa da criação, Romanos 8:19, aguarda com vívido anseio a manifestação dos filhos de Deus. Mas a criação não está clamando pelos evangélicos. Sabe uma coisa? Pastor, eu fico preocupado com isso. Segundo o último censo do IBGE, há 50 milhões de evangélicos no Brasil. Escute, para cada 4 brasileiros, 1 é evangélico. Sabe qual é a minha pergunta? É agora que eu começo a gritar desesperado. Sabe por quê? Porque há 50 milhões de pessoas que dizem ter nascido do Espírito, ter nascido do alto, e esse país nunca foi tão corrupto e caótico como os nossos dias. Ei, alguma coisa está errada com o evangelho dos evangélicos no Brasil. É porque a gente está pregando e querendo o evangelho da comunidade, da comodidade, o evangelho do céu, da rua de ouro, da bênção, da conquista e da vitória financeira. Mas Paulo diz que tem por certo que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória não é um lugar para onde estou indo, glória é o resultado daquilo que eu estou me tornando. E antes que você ache isso estranho, leia Colossenses 3:4, leia 2 Coríntios 3:17, 18, leia Romanos 8:18. Anotou?
Esses textos vão te mostrar que glória é algo que está se revelando em mim. Fala da imagem e da semelhança do Filho de Deus. Não fala de um lugar onde eu vou escapar e vou deixar o mundo na mão do diabo. É porque a gente deu a política para o diabo que o Brasil está como está. Onde estão os líderes políticos justos que temem ao Senhor, como Daniel, como José? Onde estão eles, cara? Onde estão aqueles que têm mente de governo e coração de servo? Amém? Você está aí? Eu preciso compreender que essa é a vontade de Deus, que essa é a esperança. Escute, não é o quanto fazemos, é o quanto Cristo já foi formado em nós. Sabe uma coisa? Eu tenho pensado nisso e a gente vai acertadamente para a pauta minha nessa noite. Eu tenho pensado muito sobre uma coisa que eu acredito que é o Senhor fazendo, mas eu tenho me esmeirado por servir em amor e tentar trazer alguma cooperação. A gente está vendo uma questão, as mídias sociais, elas estão potencializando muitas coisas. Escute, tem muita gente atrás de influência, mas você deveria estar procurando consistência. A consistência é mais poderosa do que a influência. Ei, ninguém pode dar aquilo que não tem. E a gente está vendo muita gente se dispondo ao ministério, e eu fico percebendo que alguns jovens, eles veem pessoas que inspiram eles nas redes sociais e pensam, cara, eu queria um ministério como o dele. Olha que incrível que é o ministério dele. Ele viaja, ele conhece lugares, ele conhece aeroportos, ele está em restaurantes legais. Ei, isso não é ministério. Você sabe o que é ministério? Gálatas 4,19 explica o que é ministério. Paulo diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Ministério são dores de parto para que Cristo seja formado. O resto é hobby, profissão. Quem está me entendendo? Sacode a mão aí e diz sim, quem está comigo? A obra de Deus é Cristo formado em nós. A esperança da nossa vocação é Cristo em nós. Paulo diz aos Colossenses 1:26, Cristo em vós, a esperança da glória. Deixa eu te falar, não é o quanto você já fez, não é o quanto você já participou de culto, não é o quanto tempo você vai no domingo à noite, é o quanto Cristo já foi formado em você. Esse é o ponto primordial. É por isso que eu pensava que eu ia curtir essa coisa, mas eu tenho sentido dores. E as dores vão desde sacrificar a Fran e o Benjamin para servir a igreja, cara. Não é uma ondinha assim que a gente está curtindo. São dores, são angústias. É um preço para que Cristo seja formado. Então, por favor, preste atenção. Uma vez que isso está bem claro para nós, a gente pode entrar de fato em algo que eu tenho plena convicção que vai curar o seu coração e te liberar para andar num novo lugar com o Senhor a partir de hoje, amém? Ei, olha para mim, não é um jargão, eu acredito, porque as palavras que eu estou comunicando com vocês mudaram e estão mudando a minha vida. Não é uma frase de efeito. O evangelho que eu prego, eu acredito nele por uma razão óbvia, ele me transformou. Muitas vezes o seu problema é que o evangelho que você prega, você não acredita nele, sabe por quê? Porque ele ainda não mudou você. Como você pode saber que o evangelho pode transformar qualquer outra coisa, se ele ainda não transformou você? Mas eu creio que o Senhor está fazendo isso. Eu creio que vocês estão com uma fome sincera. Isso está acontecendo em todo o Brasil. A igreja do Brasil está sendo chamada à maturidade, amém?
Por favor, abra sua Bíblia comigo em Cantares capítulo 8. Essa é uma das palavras proféticas mais importantes que eu tenho recebido da parte do Senhor, e eu não poderia deixar de comunicar com vocês essa verdade importante do que Deus está fazendo. Cântico dos Cânticos, capítulo 8. Você está lá: Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, essa coisa toda. Acha aí, para a gente poder correr aqui. Cantares capítulo 8. Leandro, você está falando uma série de coisas, por que nós vamos lá para Cantares? Cantares é um livro muito importante para nós. É um livro que traz um entendimento acerca da vontade de Jesus sobre você e eu, sobre a sua igreja. Quem está comigo aqui diz sim. Presta atenção. A gente tem muita dificuldade em recebermos ensino sólido. Por quê? Porque a gente é pragmático. Porque a gente quer sentir a alma esquentando. E quando você começa a ouvir as Escrituras como uma espada que vai dividindo a sua alma do Espírito, você entra numa luta. Então, por favor, não deixa nada roubar o que você está recebendo aqui, amém? Por favor, seja diligente. Vamos conversar sério, vamos deixar Jesus ministrar nosso coração aqui, amém? Então Cantares é um livro muito singular, porque por várias razões, mas uma principal, ele foi escrito por Salomão. Salomão é a grande metáfora de Cristo na antiga aliança, ou na primeira aliança. Salomão é o filho de Davi. Essa expressão faz menção a Jesus, e esse livro fala do romance de Salomão, filho de Davi, figura de Cristo, com a Sunamita, que é uma figura de quem nós somos, a igreja. Sabe uma coisa, dentre tantas coisas incríveis na metáfora de Salomão, é que Salomão, o filho de Davi, repito, ele queria só duas coisas. Ele queria construir um templo para que Deus habitasse, e ele queria se casar. Sabe o que a igreja é? Um templo para o pai e uma esposa para o filho. Sabe o que Jesus está fazendo? Construindo uma morada para Deus. Você é uma pedra viva, eu sou uma pedra viva. Vale o parênteses, escuta aqui, tem uma modinha de eu sou a igreja. Ei, você não é a igreja, você é uma pedra viva e eu sou uma pedra viva. Nós somos a igreja, você não é a igreja sozinho. Bendito é o nome do Senhor, amém? Nós somos pedras vivas. E tem atrito, irmão, tem jeito não. Até se tornar morada, vai ter muito atrito. Esfrega o irmão aí do seu lado aí, diz daqui: eu sou uma pedra viva. Fala para ele: eu sou uma pedra viva. Meu Deus do céu, que ânimo, hein, Jesus querido. Socorro. Vocês estão aí ainda, sim? É no relacionamento uns com os outros que Deus faz de nós uma morada. O que Salomão queria? Diga comigo: construir um templo para Deus e se casar. Essa é a grande figura de Jesus. Agora, quando você chega no final do livro, você descobre uma coisa: a Sunamita, ela está madura, ela está pronta para se casar com Salomão. E o versículo 7, Cantares 8:7 diz assim: as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Essa é a declaração que ela está pronta. Ela está dizendo: o meu amor não é mais condicional, o meu amor não é mais momentâneo. As muitas águas não podem apagar este amor. Se alguém oferecesse todos os bens dessa terra, nada apagaria ou removeria o amor. Eu estou pronta. Isso é incrível, é o lugar que a gente precisa chegar em Jesus. Mas aí ela descobre uma coisa, versículo 8: quem está ali diz sim. Temos ainda uma irmã pequena, ela ainda não tem seios. Que faremos, pois, a esta nossa irmãzinha no dia em que ela for pedida em casamento? Uma vez essa palavra veio ao meu coração como uma flecha do Senhor. Sabe por quê? Pergunta: você é a Sunamita do versículo 7, alguém que já alcançou um amor maduro, incondicional?
Ou você é a menininha do versículo 8? Eu estava procurando ser maduro em amor por Jesus, e eu tenho feito isso há 17 anos. Está aqui minha esposa, nós estamos quase 14 anos casados e quase 16 anos juntos, renunciando. Eu tenho procurado amar Jesus de uma forma constante. Eu tenho procurado colocar minha relação com Jesus acima dos bens desse mundo, acima das coisas que os homens valorizam. Mas um dia eu estava me sentindo até, de certa forma, já um pouco amadurecido, e pensando que bom, Jesus, alcançando esse lugar com você. Aí sabe o que Jesus falou comigo, pastores? Temos ainda uma irmãzinha pequena que não tem seios. Que faremos, pois, a ela no dia em que ela for pedida em casamento? Essa é a questão que termina o livro de Cantares. Você sabe o que é uma menininha sem seios? É uma criança, é uma adolescente. E uma adolescente não está pronta para se casar. Quem está me entendendo aqui? Quantos aqui com sinceridade aguardam a vinda de Jesus? Podem dizer amém. Ei, aguardar e esperar não é tudo. Você precisa se preparar e amadurecer para esse glorioso dia. Você sabe, a boa notícia é: Jesus deseja se casar. Amém? Mas Ele não pode fazer isso com uma criança. E deixa eu te falar uma coisa. Tem uma garotada aqui bem na minha frente que a faixa etária deve ser tudo para baixo de 20. Isso é muito bom. Maturidade não tem a ver com quantos anos você tem e nem quantos anos você está na igreja. Sabem o que é maturidade? É o quanto você obedece aquilo que já sabe. Ei! Maturidade é o quanto você obedece aquilo que já sabe. Há muita gente velha de igreja e imaturo, e há muitos garotos e garotas de Deus amadurecendo para o glorioso dia. Você vem numa conferência como essa e você diz: Deus, fala comigo uma coisa nova, eu preciso. Aí Deus diz assim: não, eu não falarei nenhuma coisa nova com você hoje, até que você esteja andando naquilo que eu disse ontem. Por quê, gente? Porque Deus não joga conversa fora. Escute, Deus nos dá mandamentos, não sugestões. Ele não está perguntando o que nós achamos, Ele está nos dando mandamentos. Então essa é a questão. Temos uma irmãzinha, ela é imatura. Que faremos, pois, a ela? Nós vamos trabalhar para a maturidade. Sabe como você vai amadurecer? Crescendo no conhecimento da vontade de Deus, se alimentando corretamente, sendo constante todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu posso até trocar o tema da minha mensagem agora. Eu disse que é a esperança da vocação, mas eu vou dar um outro tema agora. Chega de brincar de casinha. Porque é isso que uma menininha sem seios faz. Brinca de Barbie e de quem? E a gente gosta de fazer um monte de coisa. Muitas vezes gostamos de fazer isso, aquele outro, e conferência é bom, mas se isso não está nos levando à maturidade, não serve. Quem está me entendendo? Sabe uma coisa? Quando você olha Efésios 4 e Paulo fala sobre a operação dos ministérios, ele vai dizer como medir a eficácia de um ministério, pastores. Pastor tem um costume estranho. Pastor, quando encontra pastor, fica se coçando para fazer uma pergunta. A pergunta é: quantos membros você tem lá na tua igreja? Sabe por quê? Porque a gente mede a eficácia de um ministério pela quantidade de gente reunida, mas Jesus não mede a eficácia de um ministério por quantas pessoas ele reúne. Ele mede por qual é a estatura das pessoas que estão reunidas. Isso é ministério. Amém? Então eu tenho uma notícia incrível. Vamos a Efésios 1 e a gente chega na nossa reta final. Vou acelerar o processo aqui. Efésios capítulo 1. Você está feliz ainda? Amém? Que bom, graças a Deus. Então, a esperança é nos tornarmos como Jesus, e nos tornando como Ele
nós cumprimos a nossa vocação de forma eficaz, constante e poderosa. É mais aquilo que Deus está fazendo em nós do que aquilo que nós estamos fazendo para Ele. Nós precisamos crescer nesse entendimento. Sabe qual é o grande lance do ID? Da grande comissão? O grande lance não é o ID. O grande lance é a promessa. Eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, porque somos criados para a comunhão e para o relacionamento. Porque eu estou indo no perdido? Porque eu sei que Jesus está indo nele e eu quero estar com Jesus. Quem está me entendendo? Deixa eu te falar uma coisa antes de a gente entrar no Efésios 1, que é a nossa reta final. Quando Deus criou o homem, Deus deu uma tarefa para o homem, uma vocação. Qual era a vocação? Nomear todas as coisas. Quem lembra disso aí? Sacode a mão e diz sim. Aí o homem sai nomeando tudo e dando nome: elefante, vaca, jacaré, girafa, sei lá mais o que. E no final do dia o homem termina e Deus chega no jardim e o homem está um pouco frustrado. Aí você descobre qual é o objetivo da vocação, da tarefa que Deus nos dá. O objetivo é desenvolver em nós uma consciência de propósito. Aí sabe o que acontece? Presta atenção. O pai chega e fala: e aí, filho, como é que foi? Ele diz: olha, pai, foi incrível. Eu chamei de girafa, de jacaré, de elefante. Foi maravilhoso. Aí o pai disse: mas por que você está meio borocochô aí? Você está meio emo, o cabelo de Adão caiu na cara, ficou aquela coisa meio estranha. Por que você está meio assim? Aí o homem disse: eu descobri uma coisa. Aí o pai disse: não diga. Nessa hora Jesus chegou, né? Isso aí é tudo na minha cabeça, mas é meio bíblico. Jesus chegou, né? Roupa de carpinteiro, um matinho na boca, só ficou ouvindo. E o pai falou: que foi, filho? Para Adão: que você descobriu? Adão disse assim: poxa, eu descobri que é incrível, pai, tudo que você criou. Mas eu descobri que eu estou sozinho. Não tem ninguém que eu possa ter comunhão. Ah, cara. Aí o pai disse assim no ouvido de Jesus: está começando a dar certo. Ele agora sente a mesma coisa que nós sentimos quando pensamos em criá-lo. Nós o criamos para a comunhão. Porque Deus nos dá uma tarefa para desenvolver em nós uma consciência do propósito para o qual nós fomos criados, a comunhão. Eu aprendi isso. O Ben, ele gosta de me ajudar a fazer as coisas, né, amor? Ele gosta de ajudar a Fran a fazer isso. E muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa em casa e ele diz: pai, posso fazer junto? Eu digo: posso. Olha, pode. Sabe o que acontece? Quando ele pergunta se pode, eu e a Fran, a gente já pensa assim: vai dobrar o trabalho. Aí eu vou lá limpar as coisas, ele vem comigo, vai ajeitar o escritório comigo, lá os livros, e tenta fazer uma coisa aqui ou outra. Aí ele faz, mas sabe o que acontece? O trabalho dele só me gera mais trabalho. Não contem para ele, tá bom? Mas ele jura que está me ajudando. Ele realmente acredita que eu preciso de ajuda. Mas o trabalho dele gera um trabalho dobrado para mim. Ele limpa uma coisa e diz: pai, tá bom? Eu digo: tá lindo, filho, tá ótimo. Mas sabe o que acontece? Enquanto ele trabalha comigo, ele desenvolve uma consciência de como eu, seu papai, gosto das coisas. Quem está comigo aqui? Essa é a razão da vocação: desenvolver uma consciência do propósito para o qual fomos criados. Fomos criados para a comunhão, mas o pecado roubou a comunhão. Por quê? Porque comunhão só é possível entre seres semelhantes. Então Deus em Cristo proveu para nós a salvação, o meio pelo qual Ele vai cumprir o propósito. Ele nos salvou e nos deu o seu Espírito. Para quê? Para que o Espírito forme Cristo em nós e nós possamos voltar a ter comunhão plena com o Pai. É Ele que está fazendo tudo. É Ele que está realizando tudo, amém?
Então eu vou dizer mais uma vez, não é o quanto você faz ou já fez, é o quanto você já é parecido com Jesus. Porque o que vai permanecer não é o que você fez, mas é o que você se tornou para o Pai. Amém? Então Efésios capítulo 1, e apontamos nossa reta final aqui. Paulo então orou por conhecimento da esperança da vocação. Eu comecei de trás para frente, versículo 16 ao 18. Agora eu quero mostrar como Paulo diz que Deus está realizando essa obra em nós, a esperança de sermos como filho primogênito. Versículo 3, Efésios capítulo 1, versículo 3. A escritura diz assim, gente: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Diga comigo duas coisas: bênçãos espirituais e lugares celestiais. No material de Cosmovisão você tem muito mais profundo isso para aprender e crescer. Presta atenção, eu vou explicar essas duas coisas, a segunda mais rápida do que a primeira, porque a gente vai encerrar na primeira. O que são bênçãos espirituais, Leandro? Ouça-me. Bênçãos espirituais são todos os recursos que Deus nos dá graciosamente pelo Espírito, para que a natureza de Jesus seja formada em nós. Amém? Por favor, tenha paciência comigo, mas eu quero que você fixe esse entendimento. Diga comigo: bênçãos espirituais são todos os recursos que Deus Pai me deu graciosamente pelo Espírito, para que a natureza de Jesus seja formada em mim. Ok, então bênçãos espirituais falam da natureza da igreja, de quem nós precisamos nos tornar. Lugares celestiais falam da nossa vocação, do que nós fomos chamados para fazer, porque o que nós fomos chamados para fazer está relacionado àquilo que precisamos nos tornar. Agora, eu não vou gastar tempo falando aqui da vocação, porque outros homens de Deus já falaram aqui, como Gilberto e o Dr. William, sobre as áreas de influência e tudo isso. Eu só quero que você entenda por que lugares celestiais falam da sua vocação e da minha. Lugares celestiais, olha aqui: céu, terra e celestiais. Onde são os lugares celestiais? Entre o céu e a terra. A camisa do meu amigo ali explica o que eu estou ensinando, e a gente fez ela para isso. Sabe onde a igreja está? Ela está aqui, ó, nos lugares celestiais. Sabe por quê? Porque a vocação da igreja é ser a intercessão. Você sabe o que é intercessão? É estar entre a intersecção, ser o ponto de encontro. A igreja não intercede, ela é a intercessão. Ela está entre o céu e a terra. Olhem aqui para mim todos. Olha o que é intercessão: céu, terra, igreja. Para que os céus toquem a terra, precisa ser através da igreja. Efésios 3:10 diz: agora por intermédio da igreja. Olha para mim, a igreja ainda é o jeito de Deus transformar o mundo. Agora, o que eu preciso entender? Eu sou, junto com outros santos em Cristo, a intersecção. Jesus disse: vocês devem orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, seja feita a tua vontade, como é. Sabe qual é a missão da igreja? Puxar o céu para a terra. Ela é o meio pelo qual Deus faz isso. Mas primeiro eu preciso me tornar como Jesus. Sabe o que Jesus era? A conexão. Jesus era o ponto de convergência entre o céu e a terra. Ei, deixa eu te falar,
A Bíblia diz em Efésios 1:10 que vai chegar um dia que Deus vai unir céus e terra de novo. Colossenses 1:20 também diz isso. Apocalipse 21:3 e 4 também diz isso. Mas eu tenho uma notícia para você: existe um lugar onde o céu já se encontra com a terra, em você. É onde o céu se conecta com a terra. Nós somos a intercessão, amém? Intercessão não é oração gritada. Intercessão fala de um posicionamento. Oração é para conhecermos a vontade de Deus. Intercessão é para realizarmos essa vontade. Deixa eu te explicar, olha aqui para mim. Você ora e fala: Deus, por favor, a corrupção do Brasil, os políticos, Senhor, levanta políticos justos. Aí Jesus diz: isso, eu quero políticos justos. Você pode ser a intercessão? Você pode ser o meio pelo qual eu libero justiça? Você diz: Senhor, olha os dependentes químicos da minha cidade, eu quero salvá-los. Então vá até eles, seja o meio pelo qual eu toco eles. Isso é intercessão, estar entre. Amém, gente? Mas antes precisamos alcançar a natureza. Esse é o ponto. Então Paulo vai falar das bênçãos espirituais. São 5. Eu vou fazer isso muito rápido. Eu vou ser bonzinho com vocês. Esse é um ensino muito longo, mas se você quer crescer no conhecimento, lá atrás você vai ter um material para isso. E deixa eu te dar uma dica. Olha para mim. Invista no desenvolvimento do seu homem interior. Ninguém fará isso por você. Efésios 1. Então ele vai listar. Versículo 4. Quem está lá diz sim. Tudo isso é o meio pelo qual Deus, no Espírito, está formando a natureza de Jesus em nós. Versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Presta atenção. Primeira bênção espiritual: eleição. Ei, Deus te escolheu. A gente está tão saturado dessa frase que fica um silêncio no salão. Sabe por quê? Porque a gente ainda não está experimentando a totalidade dessa bênção espiritual. Eu não sei de você, mas eu há 17 anos atrás tinha mais probabilidade de levar um tiro numa vala do que está aqui hoje. Então, quando eu entendo que Jesus me escolheu antes da fundação do mundo, eu dou graças a Deus e vivo de forma digna. Procuro ao menos fazer isso irrepreensível. Olha para mim, se você experimentar a eleição, sabe o que vai acontecer? Essa sua necessidade de ser aceito pelos homens vai se acabar. Por quê? Porque Deus escolheu você. Essa é a primeira boa notícia do Evangelho. Você foi escolhido. Você não precisa mais procurar a aceitação das pessoas. Deus te escolheu. Isso te livra da necessidade de ser aprovado pelos homens. Amém? Ei, seja livre disso em nome de Jesus hoje. Versículo 5. Quem está comigo diz sim. E nos predestinou para filhos de adoção. Diga comigo: adoção. Essa é a segunda bênção espiritual. Deus não apenas te escolheu, Deus te adotou. Deixa eu te falar uma coisa: a adoção quebra o poder do espírito de rejeição. Sabe qual é um dos principais problemas da nossa geração que diz que vai mudar o mundo? A rejeição. A gente lida toda hora com a rejeição por causa da orfandade. A gente diz que vai transformar o mundo, mas na verdade a gente está sempre se sentindo rejeitado. E aí você muda de namorado e de namorada, aí você muda o cabelo 300 vezes, aí você fica mais preocupado se as pessoas gostam de você na internet ou não gostam. Sabe por quê? Por causa do espírito de rejeição. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o Pai te adotou. E não é uma coisa que eu estou falando da boca para fora. Eu vivo isso. Eu tenho todos os dias experimentado a adoção. Eu tenho vencido o espírito de orfandade. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Eu me infundei na droga, cara. Mas o espírito de adoção quebra hoje toda a rejeição sobre você. Seja livre do poder da rejeição. Amém. A gente quer transformar o mundo, mas na verdade a gente não conseguiu ainda nem entender que Deus nos adotou.
Versículo 7, terceira bênção espiritual. Em quem temos a redenção, diga comigo, redenção. Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. A gente está caminhando para o final, escuta isso. A redenção é a terceira bênção espiritual. Diz comigo, eleição, adoção, redenção. Sabe o que você recebe na redenção? Liberdade da culpa. Você não é mais culpado. O sangue de Jesus pagou a sua dívida. E você pode dizer, eu já sei disso. Se você já sabe, por que você vive sentindo-se culpado, culpada, acusado, acusada? Porque a gente ainda não experimenta, pastor César. A gente diz, eu sei, sabe na mente, mas não experimenta. Jesus te livrou da culpa, cara. E essas três bênçãos espirituais resumem a doutrina da graça. O Pai me elegeu, isso me faz livre da aceitação dos homens. O Pai me adotou, isso quebra o poder do espírito de rejeição. O Pai me redimiu em Cristo, eu não sou mais culpado. Agora sim, eu estou livre da consequência do pecado para caminhar para a vontade de Deus. Quem está me entendendo? Muitas vezes a gente está aqui sentado, está 10 anos, irmão, 300 Jubraque, e ainda não entendeu eleição, adoção e redenção. Diz que entendeu, diz que é crente, mas lida todo dia, tentando ser aceito, sentindo-se rejeitado e culpado. Você sabe o que eu estou falando, você sabe. O ser humano lida com isso, é a consequência da queda. Quem está comigo, sacode a mão e diz sim. Agora escuta, eu vou te falar uma coisa poderosa, que tem o poder de te tornar livre como você nunca foi. Isso é a graça de Deus. Eleição, adoção e redenção. Como é que nós entendemos a graça, gente? Ei, aí. O amigo está tentando me envergonhar aqui, irmão, não vai conseguir. Não sei se é meu microfone, se você troca a bateria. Está verdinho ainda. Ei, olha para mim. Como é que eu entendo a graça? Entendendo a lei. Como é que é isso? Quando você volta para a lei, você descobre como Deus fazia para aceitar e perdoar um pecador. Quando alguém pecava, essa pessoa arrependida pegava um cordeiro, Levítico 6 é um dos textos que fala disso, e levava ao sacerdote. Quando o sacerdote pegava o cordeiro, o pecador arrependido chegava, o sacerdote pegava o cordeiro, fazia isso aqui, ó. Quem lembra o que eu estou falando? Sabe o que o sacerdote fazia? Ele examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito e o pecado perdoado. Sabe o que é o nome disso? Graça. Sabe por quê? Porque João diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí você diz, Leandro, mas eu me sinto tão mal e tão fraco tantas vezes, eu estou longe de ser perfeito. Ei, o sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador. E o cordeiro é perfeito, mesmo que nós ainda não sejamos. Seja livre do fardo da aceitação, rejeição e culpa. O Cordeiro de Deus é perfeito. Amém? A gente de fato chegar na conclusão, por que Deus manifestou tão gloriosa graça, Leandro? Versículo 9, abre lá por favor, não esquece disso, cara, você tem que abrir esse versículo comigo, me ajuda aí. Descobrindo-nos o mistério da sua, lê para mim, da sua vontade. A quarta bênção espiritual é a razão pela qual Deus nos deu as três primeiras. Porque Deus me elegeu, me adotou e redimiu? Porque Ele deseja revelar-me a sua vontade. Ele deseja que você conheça toda a vontade dEle. Amém? E é o conhecimento da vontade de Deus que nos confere autoridade. A gente deixa de ser espectador do que Deus está fazendo e nos tornamos cooperador para que a vontade de Deus seja feita.
Deus não te elegeu, adotou e redimiu porque você é legal. Deus fez isso porque Ele deseja descobrir, revelar o mistério da sua vontade. E nós estamos falando desde o início. E qual é essa vontade, Leandro? É que Cristo seja encontrado em mim e em você, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Aí você chega numa coisa, ok, então o Pai me elegeu, me adotou e me redimiu pelo Cordeiro perfeito, para que eu conheça a vontade. Eu agora entendo que a vontade é Cristo fechado em mim, e agora eu descubro uma coisa. Quando eu olho para dentro de mim, eu penso, meu Deus, se a esperança para a qual eu fui chamado é me tornar como Cristo, eu estou ruim. Por quê? Porque não há quase nada de Jesus em mim. Quem se identifica com isso com sinceridade? Mas aí você tem a quinta e maior bênção espiritual e última, versículo 13. Olha comigo, Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, diga comigo, selado, com o Espírito Santo mais uma vez, Espírito Santo duas coisas, olha para mim, você sabe que a palavra selo significa aliança. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha aqui, que o Espírito Santo é a única garantia que nós pertencemos a Jesus e vamos nos tornar um com Ele. Por isso ele vai dizer em Efésios mesmo 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus. Ele é o selo. Agora, Leandro, qual é a quinta bênção espiritual? É o Espírito Santo como um dom, o Espírito Santo que Deus prometeu. Agora, quando eu penso no Espírito Santo, aí sim você entende porque eu comecei falando de avivamento. Quando eu penso no Espírito Santo, a maioria de nós é tentado a pensar numa coisa. O que a gente pensa? A gente pensa em poder, em fogo, em sinais, em língua estranha. Porque o Espírito foi prometido assim, em Joel 2, sonhos, visões e profecia. Sabe quando Deus cumpriu isso? Em Atos 2. Deus cumpre a promessa do empoderamento do Espírito, que é para cumprir a vocação, a gente precisa. Eu creio que Deus vai liberar o Espírito Santo de uma forma que o planeta Terra ainda não viu no fim dos tempos. Eu não só creio, eu vivo e trabalho e me gasto para isso, amém? Antes de recebermos o empoderamento para cumprir a vocação, como Atos 1:8, nós precisamos que Deus cumpra outra promessa do derramar do Espírito. Não Joel 2, ele cumpriu em Atos 2, não o poder, os sinais e as maravilhas, mas outra coisa, o que Deus prometeu em Ezequiel 36. Abre lá, esse é o penúltimo texto e aí a gente termina. Por favor, faz isso rápido comigo, que a gente vai conseguir terminar e orar junto. E eu estou muito feliz, porque eu sinto que o Espírito conseguiu comunicar com a gente, orar sobre isso, e realmente o Pai pode fazer coisas incríveis a partir desse entendimento. Ezequiel 36, vai lá, páginas amarelas da sua Bíblia, aquelas que estão coladas uma na outra. Gente, deixa eu ver minha hora. Está dentro do horário que a gente combinou. Quem me dá 5 minutos para terminar, levanta a mão. 5 minutos só. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Fechou lá atrás. Obrigado, gente. Que povo incrível, hein? Oh, vocês amam a palavra. Vocês estão felizes ainda, gente? Vocês ainda estão felizes? Ezequiel 36, você achou lá? É a promessa que eu quero falar e terminar orando. Joel 2, eu repito, é o poder para cumprir a vocação. Cumpre em Atos 2. Mas Ezequiel 36, versículo 24. Diz assim: e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para essa terra.
Versículo 25, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos lidos vos purificarei. Querido, presta atenção, João 15:3, Jesus disse assim: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não tenha pressa, enquanto você está ouvindo o evangelho e não fábula, você está sendo limpo pela palavra. A palavra te limpa, me limpa, nos limpa. E do que? Das imundícias, e remove os ídolos do nosso coração. A palavra. Então versículo 26 ele diz, aí você entende a promessa que Paulo se referia, o Espírito Santo como o dom, o prometido. Verso 26, e dar-vos-ei um novo coração. Ei, antes do poder de Jesus que o Espírito nos dá, nós precisamos da natureza dele, um coração novo como o coração de Jesus. Cara, por favor, a gente busca poder porque muitos de nós querem evidência, mas sabe o que a gente deveria procurar? Uma nova natureza, um coração novo. Porque um coração novo pode ser empoderado. Por quê? Porque o poder não irá te corromper e nem te roubar. Sabe uma coisa que eu amo em Davi? É que nenhuma promoção de Deus roubou o coração de Davi. Nenhuma promoção de Deus roubou o coração de José. Nenhuma promoção de Deus roubou o coração de Daniel. Onde estão os Davis, Josés e Daniéis da minha geração? Que são promovidos, mas têm a natureza de Jesus e não são roubados. Quem está comigo, sacode a mão e diz sim. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Uau! O coração e o espírito de Jesus. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Verso 27. E porei dentro de vós, diga comigo, dentro de mim. Coloca a mão no seu peito e diga assim: dentro de mim. E porei dentro de vocês o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Presta atenção, em Atos 2, o Espírito veio sobre eles para cumprir a vocação. Mas em Ezequiel 36, Deus fala de um dia que o Espírito viria dentro. Isso é avivamento genuíno. Você sabe o que é avivamento? É o Espírito dentro, não apenas sobre. Por quê? Porque a principal manifestação do Espírito Santo não são dons, sinais ou prodígios e profecia. A principal manifestação do Espírito Santo é tornar uma pessoa parecida com Jesus. Isso é avivamento. Avivamento é quando Deus, pelo Espírito, forma a natureza de Cristo em alguém que estava morto. É esse avivamento que precisamos clamar. E ele promete. Agora a pergunta é, ele cumpre Joel 2 em Atos 2, o empoderamento, mas onde ele cumpre Ezequiel 36, Leandro? Último versículo, aleluia, conseguimos. Versículo, João capítulo 20. Agora todos precisam abrir, que é nosso último texto. Que beleza. Você está feliz ainda? Está mesmo? Eu estou muito feliz, cara. E eu quero terminar orando, cara. Eu sei que amanhã vocês ainda vão ter uma manhã incrível, e eu peço graça e sabedoria e revelação por quem vai servir na plataforma, mas eu estou aqui satisfeito. Eu quero orar, e eu não estou preocupado com que música nós podemos cantar, ou se você pode chorar, temer. Eu estou preocupado que sua mente seja renovada e seu homem interior transformado. Eu te abençoo agora mesmo com espírito de sabedoria e de revelação, que os seus olhos sejam abertos para conhecer e compreender. Isso é realmente o que precisamos antes do poder. João capítulo 20, quem está lá diz sim. Então Jesus ressuscita. O que você tem que entender? Agora Jesus já está power, mano.
Ele já não está mais com aquele corpo carnal. Jesus já é um X-Men agora. Agora ele já é um avatar, velho. Agora é incrível. Ele já é Deus purinho na fita, entendeu? Deus na terra entre os homens. Aí ele ressuscita. Antes do Espírito vir sobre, ele chama os discípulos. João 20, versículo 21. Ele diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora calma, olha que coisa incrível. Ele vai cumprir Ezequiel 36, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Agora olha que coisa incrível. Olha para mim. E nós vamos orar por isso, por um avivamento de dentro para fora, para que esse Jubraque seja a marca de quando Deus realmente começou a te marcar como nunca antes até aqui. Você acredita? Eu acredito, as Escrituras confirmam e o Espírito é poderoso. Agora preste atenção, em Atos 2 você vê uma coisa, Deus cumprindo Joel 2, o empoderamento para a missão. Som de vento impetuoso, barulho, cara, língua estranha, reteté, terra manto, num raio de 5 km, o bagulho ficou louco. Super gêmeos ativaram, o bagulho foi quente. Mas sabe, em João 20, uma brisa suave. Ei, ninguém tremeu, ninguém gritou, não teve cura, ninguém falou em língua. Não. Sabe o que aconteceu? O Espírito entrou de novo dentro do homem, assim como no Éden. E o coração daqueles discípulos e o seu espírito foi mudado na natureza de Jesus. Aí Jesus disse assim: Pedro, agora você vai se converter. E Pedro já tinha feito mais milagre e pregado mais do que todas as pessoas nesse salão. Ele disse: agora sim, você vai se converter. Aí você fortalece seus irmãos. Aí Jesus disse assim: agora esperem na cidade. O poder está vindo sobre quem tem uma nova natureza. O poder do Espírito é para quem tem uma nova natureza. Aí sabe o que aconteceu? Jesus é Deus. O que Deus fez? Olha para mim. Quando criou o homem, Deus criou o homem do pó da terra e fez o quê? Cara, quando você entende as Escrituras, é muito incrível essa jornada de Deus. Jesus, Deus na terra, chama os discípulos ressuscitados e diz: ei, eu vou devolver o que vocês perderam no Éden. Sopra e eles recebem de novo o Espírito de Deus dentro deles. É isso que nós precisamos compreender, sermos diligentes. Feche os olhos onde você está. Eu quero que você faça uma oração por você mesmo. Por quê? Porque você precisa querer. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batam e será aberto. Presta atenção numa coisa. Ele estava falando sobre o Espírito Santo. O Evangelho de Lucas explica. Aí onde você está, ninguém está livre disso agora. Ninguém lá atrás na lojinha, ninguém. Faça uma oração e diga: Senhor, me dá um novo coração e um novo espírito. Muda-me de dentro para fora. Transforma a minha natureza. Faça isso agora. E depois disso eu vou orar por você. Mas primeiro, eu só vou orar por pessoas que de fato queiram receber isso. Lembra, foi uma brisa suave. Não teve barulho. Hoje não é dia de muito barulho. Hoje é dia de mudança de natureza, de novo coração, de dentro para fora. Se você realmente deseja, diga: Jesus, me dá um novo coração e um novo espírito.
Diga: Jesus, muda-me. Diga: Jesus, eu quero ser como você antes de fazer o que você fez. Eu quero primeiro me tornar como você antes de fazer o que você fez. Pai, eu te dou graças por esse tempo incrível aqui, Senhor. Te agradeço por permitir eu e a Fran servir esses santos maravilhosos, Jesus. Eu quero abençoar, Senhor, o BRAC, todo esse ministério tão importante para o Brasil, que é o Brasil para Cristo, Senhor. Pai, eu quero te pedir de uma forma especial. Primeiro eu te peço, dê espírito de sabedoria e de revelação agora a nós, Senhor. Pai, ilumina os nossos olhos. Eu não posso fazer isso, mas você pode. Eu preguei a sua palavra, Senhor. O Evangelho é o poder de Deus. É poder de Deus, Senhor. E o poder se manifesta primeiro na mudança da nossa natureza. Senhor, por favor, nos dá espírito de sabedoria e de revelação. Queima o nosso coração, não apenas quando cantamos e somos muitas vezes movidos pela alma, mas assim como os discípulos no caminho de Emaús, o coração deles ardia. À medida que eles entendiam a sua palavra, à medida que Jesus explicava a eles o seu plano, eles disseram: o nosso coração queimava. Jesus queima o coração de uma geração inteira no caminho de Emaús, não só que se embalam com músicas, mas uma geração que tem o seu coração incendiado à medida que entendem a sua palavra. Por favor, Jesus, faça isso, faça arder o coração. Levanta aqui discípulos como aqueles no caminho de Emaús, que estão entendendo todo o seu propósito eterno e estão tendo o coração incendiado de novo. Senhor, muito obrigado por esse tempo especial. Marca pessoas, toca pessoas de uma forma singular, de acordo com o seu querer. São os seus filhos, suas filhas. Quebra todo espírito de rejeição com o espírito de adoção agora, Senhor. Tira o fardo da culpa. O Cordeiro é perfeito. O Cordeiro é perfeito. Livra-nos para andarmos em leveza. Livra-nos para andarmos uma nova dimensão. Livra-nos de todo fardo, de todo peso, de toda culpa. Senhor, nos leva a um lugar mais profundo no seu coração. Senhor, eu te agradeço, muito obrigado por poder servir sua igreja e seus filhos. Muito obrigado, Jesus. Bendito é o seu nome. Se você pode, levante a sua mão. Se você fica à vontade, levante a sua mão e diga assim: Jesus, me dá um coração como o seu. Diga: Jesus, muda-me realmente de dentro para fora. Diga: Jesus, marca esses dias aqui como o início de uma jornada incrível. Por favor. Muito obrigado, Senhor. Vocês estão felizes? Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, gente. Amo vocês. Se você quer crescer no entendimento, você tem um material lá atrás. Vai fundo. Jesus te ama e eu também. Obrigado, pastor. Obrigado, meu mano. Valeu.